De volta com o Educador Entrevista aqui na companhia da Silvia Faraco. Agora, Silvia, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Obrigada a você, Luciano, mais uma vez pelo convite. Boa tarde. Silvia, final de ano, né? A gente sempre fala ao longo do ano todo aí da proteção animal, mas a gente sabe que final de ano tem período de férias, das festas, né? Então a gente tem que redobrar alguns cuidados específicos. A gente sabe que no município tem a legislação que proíbe a questão dos fogos, mas infelizmente muita gente ainda, né, não obedece à legislação e a gente sabe dos malefícios que muitas vezes os fogos causam para os pets. É verdade, a questão aí a gente vai ter que ter uma mudança, né, de hábitos, uma mudança de estilo. A gente poderia buscar alternativas, por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma festa grande, talvez aqueles canhões de luz, né, que dá para fazer um espetáculo, um efeito legal. Tem a sugestão, por exemplo, também de soltar as bexigas, né, com sementes e tal. E, enfim, mas eu acho que a gente tem que buscar novas alternativas para comemorar aí o início do ano. Uhum. E é interessante a gente ter visto isso, né? Há vários lugares já adotando isso, a questão das bexigas com gás hélio, com a semente dentro, que é um jeito de se acabar, inclusive, contribuindo, né, com a questão ambiental, em vez de prejudicar. E muitas vezes a gente acaba vendo até um discurso, mas o evento religioso, sem fogos, né? Eu quero ver um religioso que me prove, né, com a ligação cultural de fogos com religião, né? Até porque os fogos foram inventados na China, não tem nada a ver com religiões cristãs, gente, né? Me desculpe, mas não tem tradição cultural nenhuma nisso aí, tá certo? Era um hábito equivocado que se tem, mas não existe ligação, né? Então a gente tem de fato que mudar esses hábitos para hábitos mais saudáveis, até porque não são só os animais que sofrem, né? A gente tem doentes, pessoas com enfermidades, enfim, né? Se a gente conseguisse soltar os fogos num lugar contido, né, que o áudio não atrapalhasse as pessoas ao redor, tudo bem, mas, né, se você está fazendo uma ação que incomoda o próximo, logo a gente tem que repensar o ato. Exatamente, né? Não é ano novo, vida nova, novos hábitos, né? É isso aí. Novos olhares, novas posturas. Então eu acho que a gente poderia já começar com essa questão. E com relação à religiosidade também, a gente pode buscar uma outra maneira, né, de fazer essa comemoração de uma maneira que seja bonita, simpática e às vezes até mais solidária, né? E mais representativa também, né? As tradições religiosas também mudam, né? A gente tem que pensar, né, que algumas décadas ainda as missas eram celebradas em latim, a própria igreja mudou a tradição, né? Não tem dogma religioso nenhum que fala da questão dos fogos enquanto obrigação, né? Virou uma tradição que a gente pode mudar por questões mais saudáveis e práticas com respeito aos outros, né? Já que a gente está falando de tradição religiosa, a gente está falando de fato do primeiro sentido da tradição, que é o respeito ao próximo, né? Então o respeito ao próximo faz parte mais do que os fogos dentro da tradição aí cultural e religiosa. É interessante também pensar na questão do reflexo disso, né? Por que afeta tanto, em especial, os cães, Silvia? Eu acho que as aves também sofrem muitíssimo, né? Eu vi uma vez uma reportagem, agora eu não vou me recordar, mas a quantidade de aves que morrem durante os eventos aí da soltura de fogos, e é um número assim bastante alto e desnecessário, né? E os cães, como eles têm uma capacidade auditiva muito maior do que a nossa, diz que a sensação que eles têm é como se uma pessoa estivesse em um bombardeio, em uma guerra. E esse som é tão alto e tem animais que ficam tão assustados que eles perdem o sentido de direção, eles ficam bem desnorteados mesmo, e aonde eles tentam fugir desse barulho, e eles fogem às vezes das casas, né?
porque eles não conseguem entender o que está acontecendo e eles acham que se eles fugirem dali, eles vão conseguir escapar do barulho. Uhum. E se observa justamente isso, né? O quanto acaba sendo desgastante para o período. Muitas vezes a gente também vê postagem assim, mas cuide, coloque seu animal num local fechado e etc. Mas nem sempre resolve, infelizmente, né? Enfim, e acabam muitas vezes causando aí mortes, prejuízos, né, que a gente tem que repensar. Você coloca muito bem a questão das aves também, né, que não são só as domésticas, as que estão na cidade, que fazem parte do nosso ambiente, que têm que ser respeitadas. A Vanessa coloca, né, que já perdeu 2 animaizinhos aí em período de queima de fogos, mesmo depois de tomar todas as preocupações e receitas possíveis, uma inclusive infartou durante uma queima de fogos. Eu acho que é óbvio, a gente tem que tentar mesmo proteger e tudo, mas às vezes realmente pode acontecer algum acidente, às vezes a pessoa não tem um cômodo adequado que suporte, né, essa paura, esse pânico do animal. E além disso, não são só os animais, né? Você está falando aí, você tem a alternativa dos fogos sem som, sem estampido, e você também está incomodando, ou esses fogos vão estar também incomodando pessoas, às vezes pessoas doentes, bebês, pessoas que às vezes têm algum problema cognitivo, Então é uma tradição que pode ser adequada, mudada, modernizada, né? Que nem a gente comentou dos canhões de luz, é muito mais moderno, gente, né? Uma coisa bem diferente, é uma coisa mais bacana e você não vai estar liberando pólvora, enfim. Andréia, parabenizando aqui pela questão, né, que a gente estava falando a respeito dos fogos e dos cuidados nas festas, e ela acrescenta uma coisa a mais, né, que todos os anos, infelizmente, né, são noticiados vários casos de acidentes, queimadura por fogos, né, no manuseio aí, então é de fato uma coisa que se a gente retira da rotina, também evita-se esse tipo de acidentes. É verdade, né? Porque às vezes ali na hora a própria pessoa que está soltando pode se machucar, ou às vezes a gente vê mesmo um acidente que às vezes esse fogo, o cartucho cai, né, e machuca a pessoa que está próxima. Exato. Realmente, eu acho que está na hora da gente pensar em alguma coisa mais moderna. Exato. Arthur, colocando a questão, período de férias, muita gente viaja, aí ele pergunta a respeito disso, né? Como ser mais tranquilo essa transição para os animais, que às vezes vão para um hotelzinho ou alguém fica responsável por cuidar na própria casa, enfim, né? Que atenção tem que se ter aí? Bom, é super importante, né, que esteja tudo em ordem com o animal. Aí a questão das vacinações, controle de pulgas e carrapatos, que aí você já vai ter um problema a menos. As opções realmente são os hotelzinhos e neste caso é imprescindível que o animal realmente esteja com as vacinas em ordem e o controle de pulgas e carrapatos, né? Uma vez que o desafio vai ser bem grande, ele vai ter o estresse de estar em outro lugar e ele vai encontrar com outros animais, né? Ele vai encontrar aí com biomas diferentes do que ele está acostumado. Mesmo que cada animal fique, né, no seu espaço, mas o ar vai ser trocado, né, e a questão aí desses parasitas, tipo pulga, carrapato, eles não respeitam os limites dos canis, né, então é imprescindível que o animal tenha aí, vá com esse controle de pulgas e carrapatos bem feito, bem em cima. Com relação a essa modalidade, né, da pessoa e cuidar na casa própria do animal, é até menos desgastante para o animal. E se for uma pessoa assim, um profissional, né, que vai lá tratar, é interessante que o animal conheça esse profissional aí uma semana, 10 dias, até um mês,
antes da pessoa ir lá tratar, porque aí ele já vai se acostumando com a pessoa também já vai vendo a rotina do cão ou do gato, né, ou da ave que seja, e aí fica menos estressante para o animal. A pessoa pode, junto com o tutor, já ir tratando, né, do animal, então ele vai entender um pouco melhor aí o que está acontecendo. Perfeito. E de fato é isso, né? Cada animal é né? Tem uns que adoram o hotelzinho, já estão acostumados a essa rotina, né? Outros não, então também tem esse feeling de ver a condição de cada um. Sem dúvida. Tem animal que se diverte no hotelzinho, que ele gosta de interagir com outros animais. Geralmente são animais mais jovens, né? Que estão bem saudáveis, que não tem nenhum problema articular. Então, eles até curtem essa interação até é benéfica. Alguns animais que são mais estressados, que são mais tímidos, ou que às vezes tem algum tipo de dor crônica, né? Ou os animais mais idosinhos, para esses tipos de animais, talvez seja estressante essa mudança de ambiente, essa mudança de som, porque imagina, até o som, né, de um hotelzinho é bem diferente do som de casa. Então, realmente, a individualidade é muito importante. Aí a gente analisar essa questão aí é bem interessante mesmo. Castração, né, a baixo custo, última desse final de ano. Amanhã nós teremos a nossa última campanha de castração a baixo custo de 2019. Então, a gente teve aí 12, né? Foram 12 oportunidades que a pessoa teve para castrar o seu animalzinho, ou mesmo para a pessoa castrar às vezes de uma tia, uma amiga, enfim, que às vezes não tenha condições, enfim. Hoje em dia não dá mais para a gente deixar esses animais ficarem procriando, porque não existe, né, uma quantidade de casas que consigam absorver estes animais. O que a gente acaba vendo aí nas ONGs é que você tem ainda muitos dos animais, por exemplo, que estão na PASFA, são animais que são frutos de ninhadas abandonadas, que não foram doados no passado e viveram uma vida inteira dentro da associação. Hoje a gente procura, assim, desesperadamente não deixar isso acontecer. Tanto que amanhã a gente vai disponibilizar, nós estamos com uma ninhadinha de 6 filhotes. E esses filhotes vão estar lá numa mini feirinha de adoção durante a campanha de castração. Porque não é o nosso objetivo segurar esses filhotes. Nós queremos que esses filhotes, que eles vão para a casa das pessoas, que eles vão interagir com a família, que eles levem, né, aí a alegria e sejam bem tratados. A gente quer gerar o bem-estar, a gente não quer constrangimento, a gente quer que o animal viva bem com a família. E isso, né, muitas vezes as pessoas não entendem, né, porque às vezes, olha, tem um cãozinho lá que cresceu na rua, né, ele tem a rotina dele, tem muitas pessoas que brincam, né, ele já tem essa ação, e a gente vê muitas vezes as pessoas querendo levar para dentro das associações, né? O bichinho vai sofrer porque, né, é ser preso sem ter culpa nenhuma, né? Essa balança é uma balança muito difícil, né? É óbvio que a gente não gostaria que os animais ficassem andando pelas ruas, mas a gente também não tem como absorver todos esses animais e muito menos de dar uma condição adequada e bacana para esses animais. Então a gente fica assim, né, entre a cruz e a caldeirinha, né? Você fica aí tendo que escolher o que é menos pior. Realmente alguns animais se dão bem na rua, assim, no sentido de que eles interagem, é o que a gente estava falando ali dos animais de hotelzinho, né? Então, às vezes, tem animais que são mais
mais interativos, mais descolados, então eles acabam brincando e muitas vezes nessa interação ele acaba efetivamente conquistando o coração de alguém e acaba sendo adotado, né? Nós gostaríamos que todos os animais tivessem tutores por trás dele, que todos os animais fossem castrados, vacinados, que eles tivessem o seu passeiozinho da tarde, que eles não tivessem pulgas e carrapatos. É isso que a gente batalha e a gente tenta acordar, fazer as pessoas olharem por esse lado. A gente, é bastante comum, as pessoas ligam, olha, eu vou mudar aí na minha casa. Gente, se você vai mudar para uma casa que não pode levar cachorro, procura outra casa. Exatamente. Tem muitas casas alugando. Eu ouvi um termo esses dias, né, que eu acho que explica muito bem essa condição, assim, né? Eu já cansei de ouvir pessoas tentando doar os pets, os cães ou os gatos, porque na casa onde vão morar não tem quintal. Mas eu nunca vi uma pessoa doando o carro porque na casa que vai morar não tem garagem. Não, exatamente. E isso é uma desculpa muito esfarrapada. Porque a gente que trabalha aí nesse meio quase que 24 horas por dia, a gente vê que tem pessoas... Teve um cara e ele tem uma pastora alemã e ele é de Pernambuco, sei lá. Ele voltou para Pernambuco, ele comprou uma caixa de transporte, fez tudo o que precisava e levou a cachorra embora. Dali a pouco ele resolveu voltar, ele voltou com a cachorra. Então isso é responsabilidade, é isso. Sabe, não tem nexo a pessoa que também é bastante comum, a pessoa vem, junta um monte de animal na casa dela, tudo sem castrar, aí as pessoas ligam e falam assim, olha, eu tô indo embora hoje, eu tenho 6 animais. Gente, não é assim que funciona, sabe? É um compromisso para a vida toda. Exatamente, você vai ter um compromisso aí por 12, 13, 14, 15 anos. Aí, se você falar, não, olha, eu não quero mais esse compromisso, então da próxima vez você não pega, né? Mas a gente percebe também que a sociedade é benevolente quando a pessoa quer abandonar, porque às vezes uma vez, porque o filho foi o filho da mulher que trouxe, agora a mulher vai soltar o cachorro na rua, vocês têm que pegar. Gente, não. Essa pessoa é responsável. Né? E às vezes acaba havendo uma inversão, onde existe uma cobrança muito grande das ONGs e as ONGs estão todas sufocadas, estão todas atoladas e a pessoa que abandonou, ou por medo, ou por, sei lá, por qualquer motivo, a pessoa negligencia. Então, esquece quem abandonou, vamos forçar para as ONGs pegarem. Também uma outra coisa que é importante destacar, né? Dentro aí da ação de castração também haverá uma feirinha de adoção, né? Sim. E a gente percebe que em todas as ações de adoção, seja de cães ou de gatos, tem sido exigido aí que se faça a vacinação do pet, né? E eu destaco isso, né? Porque eu já vi pessoas reclamando, mas me cobrou a vacina. Olha, se você não tem condições, no momento de adotar, de pagar a vacina do animal, então você não vai ter condições de manter ração, de pagar o veterinário, enfim, de dar os cuidados que esse animalzinho vai precisar ao longo da vida. Então nem pegue, né? E existe também essa questão da prioridade. Porque já aconteceu também da pessoa, às vezes, voltar com o cachorro doente numa caminha, de roupinha. Eu falei, mas você não vacinou? Não, eu estava sem dinheiro. Mas, né? Você comprou caminha, roupinha. Pois é. Então, a gente, assim, quer também reforçar a questão de que a vacina é muito importante. A vacina é importante para o cão, para a família que convive com o cão e para a comunidade como um todo. Né? A gente está vendo aí uma emergência, uma volta, um retorno de doenças que já estavam consideradas aí quase que extintas, né? A gente tem, por exemplo, a questão da raiva.
da doença da raiva nos animais. Então é inadmissível que a pessoa tenha um cão ou um gato e que ela não providencie essa vacinação. Seja por conta de campanhas municipais, ou se não há campanha municipal, a pessoa tem que buscar. É responsabilidade dela buscar um veterinário e fazer essa vacinação. Sem dúvida. E é interessante pensar nisso, né? Nessa questão que você coloca mesmo de se priorizar, né? Vacinar todos os anos, dar uma ração de qualidade para não ter problemas, né? A gente percebe que você dá a qualidade de vida para o bichinho e tem menos dor de cabeça, né? A gente percebe que muitas vezes o que se gasta depois, tratando de uma doença, etc., é muito mais do que manter uma rotina adequada. Sem dúvida, 99,9% das vezes o animal vai te agradecer sendo saudável. Ele estando vacinado, com uma boa alimentação, controle de pulgas e carrapatos, vai te sobrar de problema aí ou um acidente, né, um atropelamento, ou às vezes um acidente ali dentro de casa, que a probabilidade de acontecer é muito menor do que o animal ficar doente por falta de vacina, né? Então, a questão da vacinação, da boa alimentação, do controle de pulgas e carrapatos é realmente fundamental. Voltando da questão da castração aqui e da feirinha, né? Quais serão os horários e como as pessoas podem fazer aí, tanto para reservar a castração quanto para participar? Tá. Para agendar a castração é 3761-6265. E a feirinha ela vai ocorrer ali das 8h30 da manhã até as 2h30, 3 horas da tarde. Ali mesmo, na Avenida 9 de Julho, 953, e esses animaizinhos vão estar ali para a pessoa poder ver se quer adotar e tudo mais. Perfeito. Também aí, com relação aos cuidados, né, falando um pouquinho da Páscoa agora, da associação, a gente viu alguns anúncios aí da necessidade de ração, né, Silvia, agora para esse período de final de ano, férias, enfim, de auxiliar nesse abastecimento. A gente até comentou, né, da outra vez, algumas atividades, né, que tiveram algumas escolas, o próprio pessoal do Demolei, enfim. E aí a gente passou um período bem tranquilo, né? Acho que nós ficamos uns 3 ou 4 meses da festa do leite também, que a gente angariou bastante ração, enfim. E a gente pôde ficar tranquila aí durante todo esse período. Porém, chegou agora, né, nesse começo de dezembro, os nossos estoques de ração chegaram ao fim. Então a gente está realmente pedindo para as pessoas que puderem doar. Algumas pessoas tinham me oferecido ração anteriormente e aí eu até comentei isso, né? O estoque estava grande, poderia estragar. Pois é, né? A gente não quer isso também, que essa ração, a gente quer uma ração fresquinha, né? Tudo em ordem. Então agora, nesse momento, a gente está precisando. Então quem quiser doar, pode levar ali na 9 de julho 953 ou direto lá na associação, que é Rua Coronel Ovídio, sem número. Porém, o nosso funcionário, ele tá fazendo um acompanhamento médico, então o horário dele está um pouco restrito. Então seria interessante, quem quiser levar diretamente lá, das 8h30 da manhã até as 11h30. Perfeito. E se porventura ele não estiver lá, é que realmente ele está tendo que fazer um tratamento. Perfeito. A Rosimeire perguntando, em média, o valor de castração vai depender do tamanho do animal. Na verdade, o gato ele tem um valor que é fixo, né? Independente, porque o gato não varia tanto, né, o peso, que é em torno de R$120. Os cães, eles variam muito. Você tem cães que pesam aí 2 quilos, cães que pesam 35 quilos, fêmeas que pesam pincher, né, que pesa 10 quilos. Então a gente sempre fala isso. É importante esse valor da castração. É importante que o animal seja saudável, né?
um animal aí de um score corporal, que tenha, né, um corpo assim adequado ao tamanho, né, nem magérrimo e nem obeso, porque isso altera a condição anestésica e a condição da própria cirurgia. Uhum. Para nós importa que as pessoas se preocupem com a castração. Então a gente oferece esse serviço, mas várias clínicas oferecem esse serviço aqui em Batatais durante os 365 dias por ano. Então, e muitas clínicas às vezes até fazem o valor de campanha, né? Então o que a gente quer realmente é que a pessoa pense nisso, né? A gente vê também nos anúncios aí no Facebook, né, da vida, muitas pessoas oferecendo filhote. Gente, por favor, castre suas cachorras, né, suas gatinhas, porque não tem lugar, não tem gente para adotar essa quantidade de filhotes. E aí é onde a gente acaba tendo esse abandono, esses atropelamentos, esses animais aí, essa quantidade de animais que estão andando pelas ruas, então gerando às vezes até reclamação, né, da questão de moto, de bicicleta, e eles não têm culpa, e nem as ONGs, né? Uhum. Nós estamos tentando trabalhar aí essa mudança de comportamento também. Para amenizar esse problema, que foi um problema que as associações não geraram, né, e não tem responsabilidade nenhuma a respeito disso. Né, Silvia, para quem tiver em dúvida a respeito aí da questão do agendamento, da castração, pode ligar? Pode, 3761-6265. 3761-6265, tanto para castração quanto para feirinha e até para o encaminhamento aí da doação da ração. Ai, por favor, gente, nós estamos realmente precisando. Maravilha. Silvia, eu quero agradecer imensamente sempre a presença conosco, né? Sempre uma parceria aqui com o programa. Desejo aí um ótimo final de ano, boas festas e que a gente tenha um 2020 aí mais consciente, sem abandono, com todos os cãezinhos castrados, né? Cada um fazendo a sua parte, a gente constrói, sem dúvida nenhuma, aí um mundo melhor para todo mundo. Ai, sem dúvida. Tomara que 2020 a gente avance, né? Que a gente ganhe mais, que a gente consiga caminhar mais alguns passos aí nesse sentido, que vai ser bacana até para a comunidade, para a cidade, que você vai ter um número menor daí de animais circulando pelas ruas. Maravilha, obrigado sempre pela presença. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, 18h30 temos Cidade na TV. Você fica agora na companhia da TV Brasil e nós voltamos como sempre amanhã, logo após o Fique Sabendo com mais um Educador em Entrevista.